Bem-vindos ao Monstro Cast, onde exploramos as histórias mais sombrias e fascinantes por trás dos monstros que assombram a humanidade. Hoje, trazemos o relato de uma das criaturas mais aterrorizantes do folclore irlandês. Esta é a história do Dullahan, o Cavaleiro Sem Cabeça. Meu nome é Patrick O'Brien e sou descendente de irlandeses que se estabeleceram no condado de Cork há mais de 200 anos. Durante toda a minha vida ouvi as histórias dos mais velhos sobre o Dullahan, mas sempre as considerei apenas contos para assustar crianças. Isso foi antes da noite de 31 de outubro de 2019. Se vocês estão ouvindo este relato, é porque sobrevivi para contar, mas há noites em que me pergunto se realmente escapei ou se ainda estou sendo caçado. Eu havia voltado à Irlanda para o funeral do meu avô Seamus, o último da velha geração da família O'Brien. Durante o velório, os parentes mais antigos contavam as mesmas histórias de sempre sobre o Dullahan, o cavaleiro que perdeu a cabeça em batalha e agora cavalga pelas estradas à procura de almas para levar ao outro mundo. Quando ele para de cavalgar, dizia tia Brígide com os olhos brilhando à luz das velas, significa que alguém vai morrer. E se você tiver o azar de estar na estrada quando ele passar, melhor rezar para que não seja sua hora. Eu sorri educadamente, mas por dentro revirava os olhos. Aos 35 anos, formado em engenharia e morando em Dublin há mais de uma década, aquelas superstições me pareciam ridículas. Deveria ter escutado tia Brígide. Após o enterro, decidi ficar alguns dias na velha casa da família para organizar os pertences do vovô Seamus. A propriedade ficava isolada, a uns 5 quilômetros da cidade mais próxima, conectada apenas por uma estrada estreita que cortava campos e pequenos bosques. Foi na segunda noite que eu ouvi os cascos pela primeira vez. Eu estava na sala, passando pelos diários antigos do vovô Seamus, quando um som rítmico chegou até mim vindo da estrada. Mas não era um galope normal. Os cascos batiam no asfalto com um som metálico, como se fossem feitos de ferro frio. E havia outro som entre as batidas, algo molhado arrastando no chão. Olhei pelo relógio. 00:30 em ponto. Aproximei-me da janela e foi quando eu senti o cheiro. Um odor pútrido de carne em decomposição misturado com o cheiro metálico de sangue fresco. Minha respiração embaçou o vidro, mas pude ver uma sombra enorme passando lentamente pela estrada. O som molhado que eu havia escutado era algo sendo arrastado atrás do cavaleiro. Na terceira noite aconteceu novamente. Exatamente à meia-noite. Desta vez estava preparado. Desliguei todas as luzes da casa e me posicionei na janela da frente com os binóculos do vovô Seamus. Aguardei em silêncio, ouvindo apenas o vento nas árvores. E então, ouvi o som inconfundível de cascos na estrada. Era realmente um cavaleiro montado em um cavalo negro gigantesco, mas a visão me fez vomitar instantaneamente. Onde deveria estar sua cabeça, havia um buraco sangrento que nunca parava de jorrar. O sangue escorria pelo peito da armadura e pingava no chão, criando uma trilha vermelha atrás dele. E o que ele segurava não era apenas uma cabeça. Em sua mão esquerda, balançando pelos cabelos, estava a cabeça decepada do meu avô Seamus. Mas ela não estava morta. Os olhos se moviam freneticamente, a boca abria e fechava em gritos silenciosos de agonia. Podia ver lágrimas de sangue escorrendo pelas bochechas pálidas. A cabeça me viu na janela e começou a gesticular desesperadamente, como se tentasse me avisar de algo. Deixei os binóculos caírem no chão. Corri para o quarto e me tranquei lá dentro, puxando as cobertas sobre a cabeça como uma criança assustada.
O som dos cascos passou pela casa e continuou pela estrada, mas desta vez pareceu mais lento, como se o cavaleiro estivesse observando. Na manhã seguinte, encontrei mais do que pegadas no jardim. Havia cascos queimados na grama, como se o cavalo fosse feito de ferro em brasa, e espalhadas pelo gramado, gotas de sangue coagulado que formavam uma trilha levando até a minha porta-frente. Algumas das gotas ainda estavam frescas, fumegando ligeiramente no arcrio. Pior ainda, havia cabelos grisalhos grudados na maçaneta da porta. Cabelos que eu reconheci imediatamente como sendo do meu avô. Liguei para o primo Lyman, que morava na cidade. Contei o que havia visto, esperando que ele risse ou oferecesse uma explicação racional. Em vez disso, ficou em silêncio por um longo momento. Patrick, você precisa sair dessa casa. Hoje. Expliquei que estava sendo ridículo, que provavelmente era apenas algum excêntrico local fantasiado, mas Lyman me interrompeu. O vovô Seamus morreu há 3 dias. O Dullahan sempre aparece 3 noites seguidas antes de levar uma alma. Hoje é a 3ª noite. Senti um frio percorrer minha espinha. Lyman, você não pode estar falando sério. O avô Seamus viu o Dullahan na noite antes da morte do seu pai. Minha bisavó o viu antes de perder o marido na guerra. É uma tradição da nossa família, Patrick. Alguns de nós são marcados. Desliguei o telefone, mas as palavras de Lyman ecoavam em minha mente. Resolvi que faria as malas e partiria antes do anoitecer. Não porque acreditasse nas histórias, mas porque 3 noites consecutivas de pesadelos já eram suficientes. Mas quando fui até o carro, descobri uma cena que me fez vomitar novamente. Os pneus não haviam sido apenas cortados, estavam despedaçados, como se tivessem sido pisoteados por cascos de ferro. E no capô do carro, alguém havia escrito com o sangue ainda fresco: "Você não pode fugir da morte." Pior ainda, pendurado no retrovisor, havia um dedo humano. Um dedo que usava o anel de casamento que eu havia visto no caixão do meu avô 3 dias antes. Não havia sinal de celular naquela área remota, e o telefone fixo da casa havia parado de funcionar. Era como se algo estivesse me forçando a permanecer ali. A noite chegou mais rápida do que o normal, ou pelo menos foi a impressão que tive. Tranquei todas as portas e janelas, mas sabia que se aquela coisa realmente quisesse entrar, fechaduras não a deteriam. Sentei-me na poltrona do vovô com uma garrafa de uísque, tentando acalmar os nervos. À meia-noite, os cascos voltaram. Desta vez, porém, pararam bem em frente à casa. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o som dos cascos. Podia sentir uma presença do lado de fora. Algo antigo e mal intencionado me observando através das paredes. E então ouvi a voz. Era profunda, gutural, como se viesse de uma garganta cortada que ainda tentava falar através do sangue. "Patrick O'Brien", disse, e quando pronunciou meu nome, ouvi o som de ossos sendo esmagados. "Sua carne será minha. Seus ossos serão meu sustento." 3 batidas na porta, mas não eram batidas normais. Eram socos de algo que não tinha pele, apenas osso contra madeira. A cada pancada, ouvi o som de sangue respingando. E então, ouvi a voz do meu avô. "Patrick, Patrick, me ajude." A voz vinha de fora, mas era a voz do vovô Seamus, agoniada e desesperada. Ele me mantém vivo, mantém minha cabeça viva para sofrer eternamente. Não deixe ele te pegar, menino. Ele vai fazer o mesmo com você. Foi aí que me lembrei do que tia Bridget havia dito no velório. Ela mencionara algo sobre ouro, que o Dullahan temia ouro puro.
Corri até o quarto do vovô e revirei suas gavetas desesperadamente. No fundo de uma caixa velha, encontrei um crucifixo de ouro que havia pertencido a minha bisavó. As batidas na porta ficaram mais insistentes. Patrick O'Brien, abra esta porta! Segurei o crucifixo com força e me aproximei da janela. Através das cortinas, pude ver o pesadelo em sua forma completa. O cavaleiro era ainda mais grotesco de perto. Sua armadura estava coberta de sangue coagulado e pedaços de carne em decomposição. Onde deveria estar sua cabeça, o buraco no pescoço pulsava como um coração, jorrando sangue constantemente. E em sua mão esquerda, a cabeça do meu avô estava em estado de decomposição avançado, mas ainda consciente. Os olhos haviam apodrecido e escorrido pelas bochechas, deixando apenas cavidades negras que me encaravam. A boca estava aberta em um grito eterno e podia ver vermes rastejando entre os dentes amarelados. Mas a coisa mais terrível era que ela ainda tentava falar. Patrick, gurgulhou através da garganta cortada. Ele come nossas almas, pedaço por pedaço. A cabeça começou a chorar lágrimas de sangue coagulado. Gritei e recuei da janela, apertando o crucifixo contra o peito. A voz do Dullahan ecoejou novamente, mas desta vez parecia diferente, mais fraca. O que você tem aí, descendente de O'Brien? Ergui o crucifixo em direção à janela e imediatamente ouvi o cavaleiro dar um grito de raiva. Ouro! Sussurrei, e depois mais alto. Ouro puro, demônio! Você não pode me tocar! O som dos cascos se afastou rapidamente da casa, como se o cavalo estivesse retroando. Isso não acaba aqui, Patrick O'Brien, gritou Dullahan à distância. Uma noite você esquecerá de carregar sua proteção. Uma noite você estará sozinho e indefeso. E nessa noite eu estarei esperando. O galope se afastou pela estrada e desapareceu na escuridão. Passei o resto da noite acordado, segurando o crucifixo e rezando todas as orações que conseguia lembrar. Quando o sol nasceu, caminhei até a cidade mais próxima e nunca mais voltei para aquela casa. Mas sei que ele cumpre as promessas. Até hoje, 2 anos depois, carrego o crucifixo de ouro comigo, mas ele está perdendo o brilho. E eu sei o que isso significa. A cada noite, ouço os cascos se aproximando mais da minha casa em Dublin. A cada manhã, encontro gotas de sangue fresco na minha porta. Na semana passada, acordei e havia cabelos grisalhos na minha cama. Cabelos do meu avô. Ontem, encontrei um dedo decepado na minha gaveta de meias. O Dullahan não desistiu de mim. Está apenas brincando, como um gato com um rato. Sei que em breve o ouro não será mais suficiente para me proteger. E quando esse dia chegar, minha cabeça será a próxima balançando em sua mão. Porque algumas criaturas são pacientes. Algumas criaturas podem esperar décadas para coletar o que acreditam ser deles por direito. E quando sua família carrega uma maldição de gerações, não há lugar no mundo onde você possa se esconder. E vocês já sentiram que estão sendo perseguidos por algo sobrenatural? Já ouviram cascos misteriosos durante a madrugada? Compartilhem suas experiências nos comentários, mas cuidado com o que despertam ao falar dessas coisas. Se gostaram deste relato, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais histórias que desafiam os limites entre vida e morte. Até a próxima, e mantenham sempre algo de ouro por perto.